E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto Guerra Fria. Então, a gente tem que lembrar que, depois da Segunda Guerra Mundial, dois países saíram fortalecidos, Estados Unidos e a União Soviética. Então, os Estados Unidos ligados ao capitalismo e a União Soviética ligados ao socialismo. Então, houve um embate ideológico, uma tensão geopolítica, não houve ataques, não ocorreram ataques militar em relação a ambos, esses dois países, por isso que se chama então Guerra Fria. Foi um embate ideológico, os Estados Unidos liderando o sistema capitalista e procurando implementar e influenciar outras regiões a adotar esse sistema, e a União Soviética procurando também influenciar outras regiões e adotar nessas regiões o sistema socialista, né? Então, foi uma guerra fria, não houve ataques entre esses dois países. Bom, agora nós vamos falar sobre o início da Guerra Fria. Quando ocorreu? Ocorreu no ano de 1947, quando o presidente norte-americano Harry Truman fez um discurso no Congresso norte-americano no sentido de ganhar apoio para a luta contra o socialismo, a luta contra a União Soviética. Então havia um discurso alarmista de que a União Soviética teria uma política expansionista. E isso então conseguiu apoio, e os historiadores então definem esse discurso como o início da Guerra Fria. E a partir disso, então, começaram a ter um embate ideológico cada vez mais forte, influenciando boa parte do mundo, né? E ocorreu, então, situações de influência, de ataques, entre aspas, né? Um ataque não militar, mas um ataque ideológico, no campo da economia, no campo militar, no campo da tecnologia, da diplomacia, né? Então, houve várias situações em várias áreas onde ocorreram esta polarização política e ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Bom, os Estados Unidos e o governo norte-americano, o que começaram a realizar? O chamado Plano Marshall. O que significa isso? Significa que os Estados Unidos começou a ajudar os países europeus, porque os países europeus estavam em crise devido à guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, e os países precisavam se reerguer. Então, no sentido de ganhar apoio, de aumentar a influência norte-americana na Europa, os Estados Unidos adotaram, então, o chamado Plano Marshall, que foi um plano de recuperação da Europa após a guerra, para que os países europeus não seguissem, né, a União Soviética e nem o socialismo, não fossem influenciados por este modelo econômico. Se tratando de características da Guerra Fria, a gente pode colocar, então, como uma polarização política e ideológica, como eu falei anteriormente, uma corrida armamentista, então com situações, né, ligadas a armas de destruição em massa, e isso foi um perigo para todo esse período aí da Guerra Fria, né? Havia toda uma situação de incerteza em relação a isso. A qualquer momento, algum desses países poderiam atacar com armas de destruição em massa, então isso gerou uma situação de insegurança mundial. Também a corrida espacial foi outro fator importante. Cada país procurava investir na tecnologia espacial para mostrar que o seu modelo econômico era um modelo ideal, e aquele país que saísse vencedor da corrida espacial, consequentemente, teria um modelo, né, se fosse um sistema capitalista ou se fosse o sistema socialista, né? Então havia essa disputa entre esses dois países no campo espacial também, como uma espécie de propaganda, né?
e também a influência em outros países. Então, tanto os Estados Unidos como a União Soviética procuravam influenciar o seu modelo econômico com as suas ideias em outras regiões do mundo, então. Bom, uma situação bem importante da Guerra Fria ocorreu em Cuba, que foi a crise dos mísseis. O que isso significa? A União Soviética adotou uma base de mísseis em Cuba no ano de 1962, e isso gerou, então, um clima de tensão. Os Estados Unidos se sentiram ameaçados e solicitaram, então, a União Soviética retirar os mísseis de Cuba. Isso ocorreu, então, 2 semanas depois, e os Estados Unidos tiveram que retirar da Turquia os seus mísseis também. Então havia essa crise, né? Essa crise que gerou ainda mais, né, uma tensão mundial devido a esta situação. Outra coisa importante quando a gente trata da Guerra Fria é a questão da Alemanha. A Alemanha foi dividida em Alemanha Ocidental, ligada aos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, ligada à União Soviética. Também, no ano de 1961, foi criado o Muro de Berlim, para dividir a cidade em uma área de influência norte-americana e outra área de influência da União Soviética. Então, esse muro permaneceu por 28 anos e foi também um símbolo, vamos dizer assim, da Guerra Fria. Houve também a cooperação militar. O que isso significa? Significa que ocorreram a formação de instituições ligadas aos Estados Unidos, no campo militar, né, falando. Então, a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, então, apoiando os Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, apoiando a União Soviética. Então, no sentido de cooperação militar, ambos, OTAN apoiando os Estados Unidos, Pacto de Varsóvia apoiando a União Soviética. Bom, o fim da Guerra Fria, como ocorreu? No ano, né, que a gente aborda ali, 1991, se estabelece, então, o fim da Guerra Fria com o governo de Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente soviético que realizou mudanças, reformas no país, e aos poucos, então, o país foi estabelecendo uma abertura política e uma reestruturação econômica também. Então, a glasnost, quando a gente utiliza esse termo, né, glasnost, ligados, então, à abertura política e uma situação de transparência em relação à sua política. E a perestroika, ligado, então, à reestruturação econômica. Tá? Então, em 1989, o Muro de Berlim já estava, né, já havia caído, e a Guerra Fria, então, aos poucos foi se mostrando que estava acabando. E no ano, então, de 1991, com a política adotada por Mikhail Gorbachev, se estabelece, então, o fim da Guerra Fria, certo? Então foi uma guerra, uma situação pós-Segunda Guerra, em que o mundo estava vivendo uma situação de constante perigo, de insegurança, e que foi um embate ideológico muito grande entre esses dois países e influenciaram outras regiões do mundo, certo? Então hoje era a ideia fazer essa compilação de informações sobre a Guerra Fria e agradeço vocês por estar aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.